Então vamos lá, galera, dando continuidade para o vídeo anterior, né, que a gente falou sobre a construção da cidadania no período que vai da independência, né, até a proclamação da República. A gente vai hoje falar a partir da proclamação da República, mas a gente vai fazer uma regressão também para esse momento ao longo do século XIX, principalmente no que diz respeito ao assunto escravidão, né? Então, a gente vai começar aqui falando a partir da proclamação da República, mas vai ter esses retornos, né, de olhar para períodos anteriores. No último vídeo, eu terminei falando da questão do direito ao voto, né, de como algumas mudanças, né, na legislação, elas mudaram radicalmente o quantitativo de pessoas que tinham direito ao voto, né, o número de pessoas que votavam de fato. Trouxe até alguns, por exemplo, em 1872, você tinha cerca de 1 milhão de votantes, né? 13% da população. Em 1886, você tinha 100 mil votantes, né? 100 mil eleitores, cerca de 0,8% da população. Então a gente vê, enfim, né, que teve uma legislação que foi ali no ano de 1881, que alterou radicalmente, enfim, né, que alterou bastante o quantitativo de pessoas que podiam votar, né, escolher direto ou indiretamente quem seria esse governante, né? No caso, a legislação também tornou o voto direto. Em 1894, a gente tinha 2,2% da população votando. Em 1930, 5,6%. E só em 1945, quando, enfim, já tinha até a questão do direito ao voto feminino, é que a gente vai ter um percentual de votantes superior a 1872, que no caso de 1945 vai ser 13,4% da população. Então é isso. Então a gente vinha num crescente, né, dessa questão do direito ao voto. Lembrando que eu trouxe algumas coisas relacionadas ao direito ao voto, né, de, por exemplo, você pensar no que isso significa, né? Naquele momento também era uma forma de participação, né, das pessoas compreenderem os poderes que estão estabelecidos e como eles funcionam, né? Então, de certa forma, o direito ao voto coloca as pessoas um pouquinho mais entendidas, né, de como funciona a questão do governo, a questão do Estado. Então, o direito ao voto ele tem uma importância enorme, né, no seu sentido tanto pragmático, né, no seu sentido objetivo da questão da escolha dos governantes, quanto no seu sentido, digamos assim, indireto, né, que seria no sentido pedagógico, né, do que aquilo significa. Por mais que as pessoas pudessem usar seu voto como mercadoria, né, vender seu voto, tentar trocar por alguma coisa, por mais que existissem, né, uma série de outras questões, as pessoas burlando, né, falsificações, entre outras coisas mais, por mais que isso aconteça, isso não nega, né, o caráter pedagógico das pessoas terem o direito ao voto. A gente tem também que a partir de 1889, na República, houve uma descentralização também, tentando, nesse argumento, né, de tentar aproximar a população do Estado, né, dos diferentes governos, né. Mas, na verdade, o que acontece quando tem essa descentralização é a forma de oligarquias estaduais. Então, né, nessa primeira república, que também vai ser chamada, né, de República dos Coronéis, onde o coronel é um chefe político local, na verdade, o que acontece é o fortalecimento desses grupos, né, desses poderosos locais, que eram, enfim, maioria grandes senhores de terra, né? Então esse ponto é extremamente importante, né? Até no sentido mais geral de discussão, né? Quando nas ciências políticas se debate muito a questão de centralização e descentralização, né? Se você tem o poder, né, centralizado, né, concentrado na mão de uma figura, como seria o chefe do Poder Executivo Nacional, um presidente que seja, você tem vários debates de falar, enfim, né, que esse poder centralizado nacional ele não compreende, por exemplo, o funcionamento das outras unidades da federação, né? Então não tem essa proximidade. Ao mesmo tempo que quando você tem essa descentralização e esse fortalecimento do poder das pessoas que estão na ponta, você está também correndo o risco de fortalecer oligarquias que já existem, né? Aqueles grupos de coronéis ou de pessoas extremamente poderosas e influentes
que vão, enfim, né, que vão dominar aquela certa região. Então, esse era um dos debates. Eu apresentei com alguns dos pontos de vista sobre de por que descentralização ou por que centralização, né? Tinha até dois intelectuais influentes no século XIX que teve um profundo debate nesse respeito, Visconde de Uruguai e Tavares Bastos, mas enfim, não é o nosso mérito aqui. O José Murilo de Carvalho, ele vai trazer também que não tinham muitos movimentos populares, né, na virada, né, para chegar na República, até antes, né, que tivessem na sua pauta, né, na sua agenda, a questão do direito ao voto. Então, o direito ao voto não era uma demanda exatamente popular. E ele vai trazer uma exceção, que é a questão do voto feminino, né? Vai colocar que as mulheres, né, no país, desde lá da virada do século XIX para o XX, elas se organizam fortemente para ter o direito ao voto e outros direitos mais, né? Então, elas se organizam em associações, em instituições e até mesmo chegando a ter um partido que foi fundado em 1910, que é o Partido Republicano Feminino. Em 1900, aqui eu botei alguns eventos, né, que eu acho que são interessantes para a gente compreender, que estão no livro também dele, que em 1920 você tem a Liga pela Emancipação Intelectual da Mulher. 2 anos depois, essa liga se torna a Federação Brasileira pelo Processo Feminino. Em 1922, você vai ter um congresso internacional no Rio de Janeiro em defesa do voto feminino. Então você tinha as mulheres, né, se organizando em várias frentes, organizando congressos, né, se organizando em movimento, para reivindicando o seu direito ao voto, né. Em 1927 é aprovado o voto feminino no Rio Grande do Norte. Em 1928, em Lages, no Rio Grande do Norte, também foi eleita a primeira mulher para uma prefeitura. E a questão nacionalmente só começa a ser alterada na década de 30, que é o período quando Vargas já está no poder, né? Que é a partir do decreto de 1932 se torna permitido o voto feminino, e só em 1934 é que o voto feminino entra no texto da Constituição Federal. Então a gente tem que existiam, enfim, né, então alguns setores, né, da sociedade faziam essa reivindicação pelo direito ao voto, mas como o Zé Murilo de Carvalho traz, essa luta não era exatamente muito popularizada. E ele traz uma pergunta para a gente que é interessante sobre a questão da democracia, né, de quem era menos preparado para a democracia, né, se o povo, se o governo ou as elites, né, ou o governo e as elites como associados. Então a gente tem, que a gente pode pensar nisso até hoje, né? De quais são as barreiras, né, para a democracia, para a nossa democracia hoje, né? E olhar para diferentes pontos, e que pontos são esses, né? Como o Zé Murilo Carvalho traz aqui, você pode olhar para o povo, né, para a população em geral, os obstáculos que existem, né, para o bom funcionamento da democracia. Pode olhar para os governantes, né, para os governos, e tentar identificar neles os obstáculos para o bom funcionamento da democracia, como você pode também olhar para a nossa elite, né, para a galera que domina, né, principalmente no campo econômico, e tentar encontrar nesse setor também os obstáculos para a democracia, né. Isso são algumas possibilidades de entrada para um começo de reflexão sobre essas barreiras para a democracia. O Zé Murilo de Carvalho vai trazer outros aspectos, um deles é sobre a corrupção, e ele vai colocar, inclusive, que a corrupção não era, né, uma jabuticaba brasileira, como era muito denunciado na época, e que, na verdade, ela estava disseminada, né, nos outros sistemas, né, políticos ao redor do mundo. Você tinha essa prática da corrupção, e ele até traz para a gente, falando como exemplo a Inglaterra, né, onde de certa forma você tinha tido como um estado, né, mais desenvolvido, um país mais desenvolvido naquele momento. Ele coloca, né, a diferença é que na Inglaterra houve pressão popular pela expansão do voto. Essa pressão forçou a elite a democratizar a participação. Havia lá
já no século XIX, um povo político ausente entre nós. Então ele vai colocar algumas diferenças, né? Por mais que lá exista também a corrupção, mas lá você tem uma galera que está mais engajada politicamente, né? No sentido dessa política voltada, né, para o direito, né, de participação na tomada de decisão, para o direito de escolha, né, dos governantes. Então, você tem que lá existir esse engajamento maior e aqui não existia, né? Aqui esse engajamento era praticamente ausente, né? E de novo, né, assim como a gente falou da democracia, pensar nas barreiras para a democracia, a gente pode pensar também nas barreiras para esse engajamento, né? Por que que lá você tinha as pessoas mais engajadas por uma série de acesso, por uma série de políticas, né, que dessem a elas acesso a direitos, né? Principalmente lá, como a gente viu, direitos civis e políticos, né, até o século XIX. Então a gente tem de por que que lá, né, existiu esse tipo de processo e aqui não. É por isso que ele faz esse retorno para a questão, para o tema, né, da escravidão, porque ele é fundamental para a gente entender também de por que que aqui as coisas não andaram tanto, né? Mas esse é um dos principais fatores para a gente compreender. Aí ele, após colocar isso, ele vai trazer a ideia até mesmo quando existem direitos aqui, os direitos civis, por exemplo, eles só existiam na letra da lei, porque na prática a coisa se dava de uma outra maneira. Para a prática se dá de outra maneira, isso ocorre muito por conta das heranças que a gente teve do período colonial, né? Então essa herança colonial, como está lá no primeiro vídeo, né, do peso do passado, ela ainda pesa fortemente para a construção dos direitos civis, ainda pesa fortemente para a construção de todos os direitos, né? Então essa herança colonial, da colonização lusitana no Brasil, ela vai ser extremamente forte e ser uma barreira para o alcance, né, para o avanço da construção da cidadania e para os direitos também. Aí ele retorna para falar do tema da escravidão, vai falar de... E também ele vai retornar para falar da questão das leis, né, de como as leis aqui também não se aplicavam, né, de como as coisas funcionavam. Então ele vai falar de um tratado de 1827 com a Inglaterra, que incluía a proibição do tráfico. Tem uma expressão, né, chamada para inglês ver, né, que depois vai ser muito utilizada, né, que é isso. Você vai ter um tratado com a Inglaterra falando de incluir a proibição do tráfico, mas não se dá de fato. O tráfico continua operando normalmente. Então você faz uma lei que na prática não muda nada, mas que é uma lei para inglês ver, né? Para os caras olharem, acharem que a gente está fazendo um esforço, enquanto na verdade não estamos. Em 1831, o tráfico de escravizados é considerado pirataria, para vocês verem, né? Como já existiam legislações desde ali do final do primeiro terço do século XIX, né? Lembrando que a escravidão só foi oficialmente acabar em 1888. O que teve impacto, né, a lei que teve impacto de fato na questão do tráfico de escravizados aqui no Brasil foi a Lei Eusébio de Queiroz de 1850, que foi extremamente forte, né, assim, no sentido de diminuição do tráfico negreiro, pelo menos nas rotas que eram utilizadas oficialmente, né? A gente sabe que quando veio essa proibição e se apertou, né, a questão da proibição, não se teve mais fiscalização, você teve vários traficantes, né, encontrando rotas alternativas. Ele também traz para a gente, né, que em 1850 também a Marinha Inglesa invadiu alguns portos brasileiros e afundou navios suspeitos de traficar escravizados, né? Então você também tem a Inglaterra, né, atuando fortemente para combater o trabalho escravizado no Brasil. A gente pode ver isso em outro momento, mas a Inglaterra tinha interesses econômicos, né, que a mão de obra predominante no Brasil
se alterasse para o trabalho livre, né, para o trabalho onde houvesse uma remuneração, que tem a ver também com os propósitos de expansão de mercado que a Inglaterra tinha. A escravidão, por sua vez, depois de 1850, ela perde um pouco, né, de força de discussão, né, para acabar com a escravidão no Brasil. E isso acaba retornando, né, logo após a Guerra do Paraguai, que foi ali na década de 60 do século XIX, e o Brasil acaba sendo alvo de críticas, tanto de aliados quanto dos seus inimigos pelo uso ainda, né, da mão de obra escravizada, né? No caso, a mão de obra escravizada que é atuar na guerra, né? Em 1871 teve a Lei do Ventre Livre, que é um outro bom exemplo assim, né, de falar assim, estamos fazendo algo para terminar com a escravidão, mas que na real tem duas questões, né? Tem um filme chamado Tabaquinzinho, que tem uma frase que é muito boa, que é no sentido de quando a mãe é cativa, como pode o ventre ser livre? Então tem esse aspecto, né, de se a mãe está ali, né, vivendo em cativeiro e ela não tem a sua alforria garantida, como é que você garante que aquela criança vai ser livre? E outra coisa que a criança só tinha liberdade de fato a partir dos 21 anos de idade. Então, no nascimento dela até os 21, ela tinha que ficar ali na fazenda e ia ficar, obviamente, né, fazendo serviços para o proprietário, né, para o dono de terras, para o senhor de terras, para o grande fazendeiro. E ela só ia ter a liberdade aos 21 anos, né? Então pense, a lei é de 1871. Se você botar mais 21 aí, dá 92, 1892. E a lei áurea é de 1888. Então é uma das leis, né? Igual aquela outra lei que é do sexagenário também, né? Imagina o escravizado pós 60 anos, né? Depois de ter vivido uma vida inteira naquela condição. Quantos chegavam nessa idade, né? E em que condições eles chegavam nessa idade? No parlamento brasileiro, a discussão sobre o fim da escravidão só começou a ganhar força de fato no ano de 1884. E você vai ter um movimento abolicionista ganhando as ruas também, né? Se tornando mais popular. Então, na década de 1880, é que esse movimento abolicionista começa a ganhar força popular, começa a ganhar amparo, e ele entra no parlamento. Beleza? Com isso eu não quero dizer que não existissem movimentos antes. Eu acho que isso tem que ficar bem claro também, né? Existiam forças, existiam revoltas, existiam insurreições, existiam outros movimentos de resistência, mas a questão é da amplitude deles, de entrar nas esferas de tomada de decisão do Estado, né? O Brasil se tornou, então, o último país de tradição cristã e ocidental a libertar os escravizados. E ele só fez isso quando o número, né, de escravizados era pouco significativo. Em 1822, você tinha 30% da população brasileira como população escravizada. Em 1873, era 15%. São números expressivos, né? 15% parece pouco em percentual, mas a gente está falando de 1,5 milhão de pessoas que viviam em condição de escravidão. Em 1887, um ano antes da Lei Áurea, você tinha que 5% da população vivia em condição de escravidão, o que dá 723 mil pessoas na época. O Zé Maria de Carvalho coloca, né, que a escravidão era uma instituição, que ela estava em todo lugar, que ela era amplamente, né, aceita, né, e difundida e exercida pelas mais variadas pessoas na sociedade. Quem tinha um poder aquisitivo acabava comprando um escravizado. Todo tipo de pessoas, inclusive a própria igreja também tinha muitos escravizados. É legal ter isso em mente, né? Foi algo que foi institucionalizado e era amplamente difundido. Então você podia sim ter uma pessoa que conseguiu um dinheiro e resolve, né, de comprar um escravizado para usar o trabalho daquela pessoa para tentar conseguir mais dinheiro, coisa do tipo, porque é algo que foi institucionalizado. Eu queria que a gente tivesse em mente também que esse processo de institucionalização decorre com o tempo, né? Foram séculos de escravidão, né? Foram séculos onde essa era a realidade que era apresentada para as pessoas desde o nascimento delas. Então, de tempos em tempos, e
As pessoas, obviamente, não aceitavam essa condição sem se rebelar, sem se revoltar. Então, é um processo que tem tempo, que tem violência, que tem muito sofrimento, tortura, morte. Então, a gente tem que entender isso também, né? De como se dá esse processo de institucionalização, né? De normalização, de banalização, enfim, do mal, né? Por que não? Então, a gente vai ter que essa discussão no parlamento, né, para o fim da escravidão começa lá na década de 1880, mas você vai ter como principal argumento, né, o argumento mais repetido nesse espaço, é que a escravidão era um bloqueio, né, para o desenvolvimento das classes sociais e do mercado de trabalho. Então você não tem muitos argumentos que vão entrar no mérito da liberdade individual, da liberdade daquelas pessoas, daqueles sujeitos. É mais olhando para a questão do desenvolvimento do país e também do próprio desenvolvimento do mercado de trabalho. Após a abolição, não teve nenhuma política, né, de assistência a esse ex-cativo, políticas que fossem voltadas para a questão de emprego ou de educação, como houve em outros lugares, como por exemplo em alguns estados nos Estados Unidos. E ele coloca, né, que passada a euforia da libertação, muitos escravizados regressaram às suas fazendas ou fazendas vizinhas para retomar o trabalho por baixo salário. Outros dirigiam-se às cidades como Rio de Janeiro, onde foram engrossar a grande parcela da população sem emprego fixo. Então acabou a escravidão oficialmente, as pessoas que conseguiam sua liberdade, né, muitas vezes continuavam na mesma fazenda que já trabalhavam e iam trabalhar em fazendas vizinhas, por um baixo salário, mas também muitas vezes, né, como acontece até hoje, as pessoas que trabalhavam não por um salário, nem por salário nenhum, né, trabalhavam pelo direito de ter um pedaço de terra para continuar exercendo a sua função, para continuar plantando, para garantir o sustento da família, né, o alimento da família. Então essa liberdade veio, mas as mudanças, né, foram menos radicais do que se imagina, né? Então a manutenção dessas condições existiu, mas tinha muitas pessoas também que queriam sair daquela vida da fazenda, acabam migrando para a cidade e na cidade acabam não conseguindo emprego fixo, então acabam que elas vão morar, né, em lugares, em casas, em moradias extremamente precárias, né? Então essa falta de assistência, essa falta até mesmo de planejamento, né, sobre o que fazer é algo que caracteriza também esse processo que a gente tem de libertação dos escravizados no Brasil, que foi o último país da América a fazer isso, né? Então, a gente tem que isso para se ter em conta, sim, e outras políticas existiram nesse sentido também, né? Porque, como a gente vai falar disso ainda, as políticas de imigração, de trazer uma mão de obra europeia, né, italiana, portuguesa, espanhola, para vir para o Brasil, para trabalhar no Brasil. O grosso do movimento operário, principalmente em São Paulo, né, vai ter essas pessoas que vieram de fora, fazendo frente, né, são milhões de pessoas que vão entrar no Brasil. E a gente vai ver que tinham sentido, né, tinha um argumento, né, de trazer uma mão de obra que fosse mais qualificada para o trabalho industrial, mas também tinha um plano, né, um planejamento para isso, houve planejamento de ter um branqueamento da população brasileira, né? De colocar mais pessoas brancas, porque se entendia que quanto mais pessoas brancas, mais isso auxiliava para o desenvolvimento da sociedade aqui, que era esse projeto que a gente chama de eugenista, né? Então, dando prosseguimento, né, a gente vai ver, e as consequências disso que eu estou falando aqui, elas estão até os dias de hoje. A escravidão vai ser uma barreira, né, para construção, né, da cidadania, ainda mais que a escravidão ela vai também normalizar um estado de coisas onde algumas pessoas têm privilégios e outras pessoas são subjugadas, né? São pessoas que estão naquela condição porque elas merecem estar naquela condição. Então, isso também é uma das consequências, né? Só para a gente ter em mente isso, gente, essa coisa da herança colonial. Ninguém passa por séculos de escravidão, ninguém passa por séculos de violência, né, de subjugamento, ninguém passa por um processo desse impune, né? Então, a gente viveu isso e até hoje ainda existem as consequências disso
E essas consequências podem ser mostradas em vários aspectos, né? No que diz respeito à questão ambiental, educacional, carcerária, de violência urbana, de moradia, o campo que tu quiser entrar, questão de segurança alimentar, isso vai se refletir. Ele vai trazer também, né, nas coisas da herança, a questão da grande propriedade do café, que vai despontar como uma grande mercadoria a ser exportada, né, o principal gênero, né, na sociedade da gente. Para você ter ideia, né, na última década do Império, a realidade era de 60% das exportações, o gênero era café. Em segundo vinha o açúcar com 12%. E no início, né, do Brasil independente, né, você tem que 30% das exportações era de açúcar, né, que era o maior de todos. Então o café ele vai despontar como uma grande mercadoria, como um grande gênero a ser exportado para o mundo. Os grandes senhores de terra, né, os grandes fazendeiros vão ganhar uma força muito grande, sempre foram extremamente fortes, né? E eles sempre tiveram essa capacidade de orientar as políticas que eram feitas no país. Inclusive várias políticas que acabavam sendo benéficas a eles, né, como a gente teve na crise do café na década de 20, onde o próprio Estado, né, comprava e queimava o café para diminuir o estoque e manter uma política de preços, era muitas vezes maléfica para a população como um todo, né? Então todo mundo tem uma frase boa, né, nesse sentido, né, que o prejuízo era distribuído coletivamente, mas o lucro da comercialização e tal era concentrado só para os cafeicultores, né? Estou falando dessa galera porque isso também é muito importante, né? Porque pelo censo de 1920, por exemplo, 16,6% da população vivia em cidades de 20 mil habitantes ou mais. E 70% se ocupava em atividades agrícolas, ou seja, a maior parte da população brasileira estava vivendo em área rural. A gente hoje, isso já se inverteu, né? Você tem mais pessoas hoje vivendo em áreas urbanas do que em áreas rurais. Mas nesse momento, principalmente, né, e isso inverteu-se de fato lá na década de 60, né, mas nessa época o predomínio era de pessoas morando nas regiões rurais, né, submetidas ao jugo dos senhores de terra, dos grandes fazendeiros. Por isso que é bom a gente ter essa visão sobre o mundo rural, né. Então, sobre esse aspecto, né, da maior parte da população ser rural, isso é extremamente importante, inclusive para a gente entender o poder, né, desse coronelismo, né, que a gente também está chamando essa Primeira República, né, República Velha, República do Café com Leite, por causa de duas oligarquias que eram extremamente poderosas, que era de São Paulo e era de Minas Gerais. E é legal a gente ter em mente isso, né? Porque os caras, os coronéis, eles dominavam, enfim, eles eram proprietários da terra, donos dos engenhos, então eles tinham um poder enorme, né? Então eles controlavam o sistema de justiça local, eles atuavam para poder fraudar as eleições, e, enfim, manter também o seu controle político, institucional. Então essa galera é extremamente poderosa e vai usar de diferentes artifícios para manutenção do seu controle, né? Aí vocês podem até também pensar na própria questão da descentralização no contexto onde você tem figuras, né, coronéis extremamente poderosos, né? Quais são as consequências de uma descentralização num contexto como esse? Daí o José Murilo de Carvalho, né, ele vai destacar a questão da cidadania operária, né, que tem muito a ver com a chegada dos imigrantes também. Ele vai falar para a gente que entre 1884 e 1920 entraram no Brasil cerca de 3 milhões de imigrantes. Lembrando, né, de imigrantes de países europeus principalmente, mas também vieram de outros lugares, como países asiáticos, né, como o Japão, por exemplo. E você tinha restrições, por exemplo, de entrarem africanos aqui no território nacional. Por quê? Né? Porque você tinha esse projeto eugenista, né? A ideia, né, era atrair essa mão de obra, nesse argumento de que era uma mão de obra mais qualificada, mas também tinha-se a ideia, no fundo, de uma população que fosse se tornar mais embranquecida, mais parecida com as sociedades europeias, né? Inclusive, isso vai se refletir de muitas maneiras, né? Não só nesse projeto de trazer pessoas brancas, mas nas construções arquitetônicas, né? No modelo de cidade que se quer, quem vão ser as pessoas que vão reformar a cidade, as empresas estrangeiras que vão entrar aqui, né? Empresas inglesas e francesas principalmente.
Dessas pessoas, desses imigrantes que chegam, né, a gente vai ter muitos deles, né, que vão atuar no campo, mas você vai ter eles também atuando nas indústrias. São Paulo, né, que vai receber desses 3 milhões, cerca de 1,8 milhões vai para São Paulo, e eles vão atuar, enfim, nesse processo de industrialização, né, vão ser trabalhadores nesse processo de industrialização que vai ocorrer em São Paulo, né. Lembrando, né, o Rio era a capital, São Paulo vai ganhando cada vez mais força econômica, e o Rio e São Paulo, de certa forma, centralizam, né, alguns aspectos, principalmente os aspectos econômicos, no que diz respeito ao Brasil. Então você vai ter em São Paulo uma forte presença dessa mão de obra imigrante europeia. No Rio de Janeiro, a presença de uma população negra na classe operária é extremamente forte, né? Os anarquistas na época, né, porque quando essas pessoas vêm, muitas delas trouxeram alguns ideais, trouxeram debates que já existiam lá na época, né, do movimento operário, né, francês, espanhol. A galera já tinha um debate, né, sobre condição da classe operária, né, processo de transformação, acesso a direitos, mudança social, que era extremamente forte. Os anarquistas, né, principalmente São Paulo, eram figuras tidas, né, como mais radicais, mais atuantes nesse processo de transformação. Em 1906 a gente tem o Congresso Operário no Rio de Janeiro. Em 1917, né, a gente vai ter uma grande greve também. O governo federal vai chegar a expulsar para os seus respectivos países, né, operários, acusando eles de serem anarquistas. Então essa galera começa também a movimentar o tabuleiro nesse sentido, né, de processo de luta, tendo a causa operária como base, né? E o que a gente está querendo dizer com causa operária, né? O movimento operário lutava, né, por direitos civis, pelo direito de se organizar, pelo direito de se manifestar, pelo direito de fazer greve, lutava por uma legislação trabalhista, por uma regulamentação do horário de trabalho, do horário de descanso, de férias, por direitos sociais como seguro por acidente de trabalho e o direito à aposentadoria. Então, esses eram as pautas, né? Muitas dessas coisas a gente tem hoje, é muito curioso a gente ter em mente isso, né? Mas naquela época não existia. Só que a galera se organizou, se mobilizou e conseguiu transformar esse estado das coisas, né? Então é muito importante a gente ter isso em mente, né? Muitas das coisas que hoje a gente tem como direito, que a gente normalizou, parece que foi sempre assim, não foi sempre assim, né? Houve um movimento, as pessoas se organizaram para que as coisas se transformassem, né? E esses movimentos eles vão ganhando força aqui, vão ganhando fôlego. Você vai ter em 1922, por exemplo, o surgimento do Partido Comunista Brasileiro, do PCB, para mostrar que eles iam ganhando uma consistência, né? Tanto movimentos anarquistas, que também tivemos, enfim, a participação de anarquistas na construção do movimento comunista, mas para ter essa ideia, né, de movimentos que colocavam o trabalho e o trabalhador como figuras centrais, né, para o desenvolvimento social e colocavam que essas pessoas deveriam ter direito, deveriam ter acesso, né, a uma série de direitos. Daí, né, Zé Murilo de Carvalho vai trazer a questão dos direitos sociais, de que a assistência social era quase que exclusivamente feita pela mão de associações particulares, tipo a sociedade de auxílio mútuo, né, irmandades, depois os sindicatos. Eu estou falando isso para mostrar que o papel do Estado ele não se vê, não é uma demanda do Estado fazer isso. Não que não demandem o Estado, mas o Estado se abstém de políticas nesse sentido. A Constituição de 1891, logo depois da República, ela vai ser tida, né, como uma Constituição liberal, ortodoxa, ou seja, extremamente rígida, né, sobre o pensamento liberal, e ela vai retirar do Estado a obrigação de fornecer educação primária, por exemplo, vai tirar do Estado a necessidade de oferecer serviços de assistência social, vai tirar do Estado a responsabilidade de regulamentar o trabalho, beleza? Visto como uma violação do exercício profissional, ou seja, o Estado ele se abstém disso, né, disso tudo, e as coisas ficam por conta do que os liberais chamariam de livre mercado, assim, né?
como os trabalhadores e os patrões se entenderem, é a vida que segue. Só que no contexto, né, logo após, enfim, né, nesse contexto de um Brasil com uma herança colonial como essa, né, no nível de exploração que se tinha, quando você faz esse tipo de coisa, você simplesmente está assinando uma carta falando continuem, que está tudo tranquilo. Mas mesmo assim os trabalhadores se organizaram, tiveram formação de movimentos. Você tem em 1903 reconhecimento dos sindicatos rurais, em 1907 reconhecimento dos sindicatos urbanos. Então esse tipo de coisa foi sendo modificada com o tempo, os trabalhadores foram se organizando, até mesmo essa questão do papel ou não do Estado se modificou. E em 1926, por exemplo, a Constituição Federal foi alterada e foi permitido ao governo legislar sobre o trabalho. Antes o governo não fazia isso, né? Mas o governo era ausente? Não, o governo entrava na questão simplesmente com a sua força de polícia, né? Para conter manifestação, para poder resolver, terminar com uma greve ou coisa do tipo, né? Então o Estado ele atuava, mas o braço do Estado que atuava era o braço policial, né? O Estado não buscava mecanismos, né, para a resolução dos conflitos. E não só a atuação dos trabalhadores, mas outros movimentos mais foram acontecendo. Em 1919 você tem o ingresso do Brasil na Organização Internacional do Trabalho. Isso é interessante para ver o aspecto internacional das lutas também, né? Porque quando o Brasil se compromete com a Inglaterra num certo aspecto, por mais que não cumpra, né, começa a existir uma certa pressão para que algo seja feito, né? Aqui, quando o Brasil entra numa organização de trabalho, né, com vários outros países, você começa também a ter uma certa pressão para que algumas coisas sejam feitas, né? Mais ou menos hoje você pensar, né, você pode pensar na ONU, né, como uma instituição que seja menos operante do que você imagina, ou do que você queira, melhor dizendo, mas que tem uma certa importância quando você está ali assinando um tratado, se comprometendo, enfim, a acabar com o trabalho escravizado, se comprometendo a fazer políticas de preservação ambiental. Então, esse tipo de coisa tem a sua importância também, por mais que às vezes seja para inglês ver, né? E outras legislações vieram, né? Em 1919 veio uma lei que responsabilizava os patrões por acidente de trabalho. Pense, né? Não existia responsabilização do patrão para acidente de trabalho. Em 1926 veio uma lei que regulamentou o direito a férias, que, enfim, também foi um pouco para inglês ver, mas que passou a existir uma lei que falava que as pessoas tinham direito a férias. Dessa discussão da cidadania operária, o Zé Murilo de Carvalho vai entrar numa discussão sobre cidadãos em negativo. O que ele quer dizer com cidadãos em negativo? Cidadão em negativo, né, está muito ligado para a questão de que a cidadania não era uma cidadania ativa, né, assim, né, de construção de uma coisa mais propositiva, mas era uma cidadania mais reativa, né? Quando vinha algo que deixava a população descontente, você tinha revoltas, você tinha as pessoas se posicionavam, as pessoas até iam para as ruas muitas vezes, faziam manifestação, coisa do tipo. Mas essa cidadania ela era muito mais reativa do que propositiva, do que uma cidadania ativa, né? Então é nesse sentido que ele aponta. E ele vai indicar um início de cidadania ativa em alguns movimentos, como o movimento abolicionista no século XIX e até mesmo o movimento tenentista, lá em 1922, a partir de 1922, o movimento dos tenentes, que depois vai ganhando corpo ainda. Mas esse movimento tinha uma pegada mais golpista, né? Então, mas a ideia é essa, assim, né? O movimento político, né, era muito mais de reação do que de construção ou de proposição, né? E entender a história do Brasil ajuda também a gente tentar explicar de por que era mais reativo e menos propositivo, né? Mas mesmo assim existiam, né, aspectos de participação popular. O Zé Murilo de Carvalho vai trazer alguns desses aspectos, né? Em 1822, por exemplo, teve um abaixo-assinado contra o regresso de Dom Pedro a Portugal, e foram 8.000 assinaturas numa população de 150 mil, então é algo considerável. Em 1831, 4.000 pessoas foram até o Campo de Santana e forçaram a renúncia de Dom Pedro I. Rebeliões no período da regência, como Cabanagem, Balaiada e Malês. Cabanagem no Pará, Balaiada no Maranhão, Malês na Bahia. Reação à lei de recrutamento de 1874, quebra-quilos em 1871, que foi uma revolta também contra uma mudança do sistema
enfim, do sistema de medida, né? Tanto de braçada, aí se tornou tal coisa, do peso, aí vira aquilo, coisa do tipo. Revolta de Canudos, na Bahia, depois contestado, isso já no início do século XX. Em 1880, 5 mil pessoas fizeram protesto no Rio contra o aumento do preço das passagens do transporte urbano, 1880. Em 1904, você teve a revolta da vacina, que era resultado não só da questão da vacinação, né, e das políticas de saneamento, mas era um descontentamento geral com várias coisas que vinham acontecendo antes, e da forma como o Estado lidava com as mazelas da população. A gente vai ter também, para voltar na discussão sobre cidadania, a questão do sentimento nacional, de que a Guerra do Paraguai, né, foi extremamente importante para a construção desse sentimento nacional, que você tinha também uma questão de patriotismo provincial, que era um patriotismo que não era voltado para o Brasil, mas era uma identificação como pernambucano, enquanto paulista, enquanto, enfim, as suas respectivas províncias, né? Então não tinha esse pensamento de pertencimento nacional, mas você tinha um sentimento de pertencimento àquela província. Por isso que o Zé Murilo Carvalho fala de um patriotismo provincial. A própria questão da Guerra do Paraguai, essa luta com estrangeiros, ajudou a criar alguma identidade nacional também. Então, essa formação da identidade nacional também foi importante, né? E no início do século XX, isso vai ser um forte debate, mas a gente vai ver que na era do Vargas é que isso vai ganhar uma concretude um tanto maior, né? Mas é isso, né? A gente tem que as coisas, né, que aconteciam, né, por causa dessa cidadania negativa, muitas vezes as pessoas assistiam às coisas que aconteciam. O Zé Maurício Carvalho tem um livro chamado Especializados, onde ele vai falar especificamente sobre esse processo, né, ali na Proclamação da República e além, onde a população muitas vezes assistia os acontecimentos sem estar tendo uma compreensão do que de fato estaria acontecendo ali, né? Em muitos aspectos, isso envolve muitos aspectos, como por exemplo a questão de como o acesso à informação que a população tinha, ou até mesmo o interesse, né, desses grupos poderosos de que a população fosse ou não fosse informada, né, o que lhes era mais conveniente, né. A gente pode pensar nisso também. De tal forma, né, essa coisa da Proclamação da República, que muitos movimentos que você teve depois, até mesmo movimentos de capoeiras, né, nas ruas do Rio, assim como também Canudos, Contestado, você tem muitas vezes as pessoas que eram fazendo esse movimento e que tinham uma pegada monarquista ali, né? Então a República veio, mas veio sem a população, né, estar muito por dentro dessas mudanças ou do que estava acontecendo ali de fato. E o Zé Murilo de Carvalho conclui esse capítulo assim: pode-se concluir, então, que até 1930 não havia povo organizado politicamente, nem sentimento nacional consolidado. Dessa forma, enfim, a participação era limitada a pequenos grupos. Isso é o que estou colocando. Zé Murilo de Carvalho de novo. Quando o povo agia politicamente, em geral o fazia como reação ao que considerava arbítrio das autoridades. Era uma cidadania em negativo, se pode dizer assim. O povo não tinha lugar no sistema político, seja no Império, seja na República. O Brasil era ainda para ele uma realidade abstrata. Aos grandes acontecimentos políticos nacionais ele assistia, não como bestializado, mas como curioso, desconfiado, talvez um tanto divertido. Então é assim que eu finalizo essa explicação aqui, né, de como se deu essa construção da cidadania, principalmente nesse pós-proclamação da República até 1930, que foi um período de domínio das oligarquias, República dos Coronéis, Primeira República, Café com Leite, onde elas dominavam, o que significam essas oligarquias, né, os sentimentos de pertencimento das pessoas mais voltadas às suas províncias, que significava até uma submissão maior aos coronéis do que a um poder central, digamos assim. Então, e esses vários conflitos que existem, e a impossibilidade, enfim, e as barreiras que existem, né, para o desenvolvimento de uma cidadania ainda no território nacional nesse período, né, pensando na questão da construção dos direitos e da identidade nacional.
A gente fica por aqui, próximo vídeo começa a falar a partir de 1930. Valeu, galera.